estava neste lugar e eu não percebi. Porque está escrito aqui no versículo 16: então Jacó acordou e exclamou: certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Em meio à situação que ele enfrentava, Deus estava sempre presente com ele, mostrando para ele que em meio a tudo aquilo, ele tinha um propósito para fazer na sua vida. No início do capítulo do livro de Gênesis, você encontra um Deus que com uma palavra ele diz: haja e tudo se forma. Antes que tudo viesse a ter forma, antes que tudo viesse a ter nome, Deus já existia e dizia que haja luz, que haja expansão de terra, que haja seres viventes, e assim não haja, tudo se formou somente com o poder da palavra. Quando Deus começa a criação, Deus cria o homem, e sobre Adão, Deus ele entrega o quê? O governo da terra. Então, se Deus entregou o governo da terra, o homem era responsável de governá-la, aleluia, e administrá-la. Mas por uma leve e momentânea, aleluia, insensatez, Satanás, ele entra em cena e ele rouba o direito do homem, porque o homem deu a legalidade para o diabo governar a terra. Deus deu o governo, observe comigo aqui nessa noite, Deus deu o governo a ele, mas por um momento de insensatez, um momento de falta de vigilância, ele mesmo entregou a chave da legalidade e o diabo entrou e o mundo está como está hoje. Por conta de um momento, aleluia, de falta de vigilância, irmãos. A terra desde o início foi dada ao homem para governar, mas infelizmente pela sua ganância, pela sua soberba, a terra está este caos que nós vivemos. Mas aqui encontramos um Deus que quando alguém se posiciona, que quando alguém realmente está alinhado num propósito, ainda que tenha guerra, ainda que tenha corrupção, ainda que tenha caos, ele ainda é Deus para dizer: a promessa é minha e eu vou cumprir, porque a terra é sua. A terra é sua. E ele foge, irmãos, dessa cidade chamada Luz. E ali ele entende que Deus estava naquele lugar e ele não percebeu. Por quê? Ele não percebeu porque ele estava voltado no momento do caos que ele vivia. No momento que realmente ele estava desnorteado, sem direção, sem norte na vida, porque ele mesmo criou aquela situação onde, aleluia, Deus dava a oportunidade para Esaú pegar a bênção. Mas Esaú é aquele tipo de crente: se eu não for, meu lugar vai estar lá, então eu vou quando eu quiser. Aquele crente, aleluia, que não tem a preocupação de zelar aquilo que lhe foi confiado. Aí o outro que está do lado está pedindo, está na brecha, aleluia, e por um momento de falta de vigilância, o que é que Deus faz? Ele troca as cadeiras. Quem é o primeiro vai para o segundo. E tem que ter muito cuidado, irmãos, quando temos promessa de Deus. Porque muitas vezes, por nós não zelarmos por aquilo que Deus nos confia, Ele tira de nós e entrega para outro. Eu ouvi esta palavra há 8 anos atrás. Há 8 anos atrás, Deus falava isso dentro da minha história. E dizia: zele e cuide da promessa que eu estou lhe dando. Porque se você não zelar e cuidar, eu removerei de você e no meu tempo entregarei para quem realmente está pedindo, para quem realmente está na brecha da oração. E assim aconteceu. E olhando para esse texto, eu começo a recordar de algumas coisas. E começando aqui no capítulo 35, no início dele, você vai encontrar o mesmo Deus na cidade Luz, descendo mais uma vez sobre Jacó. Agora ele com sua família estabelecida, ele já com sua família formada, os filhos já crescidos, vem o próprio Deus dizendo para Jacó: apronte-se e suba para Betel e estabeleça-se ali, aleluia. Chegando lá, construa um altar ao Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Ele estava como fugitivo. A terra que ele estava foi a terra que Deus preparou para entregá-lo. Mas naquele momento ele não tinha maturidade, tampouco ele tinha, irmãos, aleluia,
o pulso para administrar aquilo que Deus havia de lhe conceder, porque era algo grandioso. Quando ele está pronto, quando ele já está maduro na idade, maduro, aleluia, emocionalmente, aí o mesmo Deus desce e diz: agora você vai pegar a sua família, você vai pegar a sua casa e você vai subir novamente para Betel. E lá você vai levantar um altar em adoração ao meu nome. Só que tem algo muito interessante aqui dentro do capítulo 35, versículo 2. O Senhor dizendo para Jacó, dizendo para sua família. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que estão com vocês. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se e subamos para Betel, porque lá eu vou construir um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia. Ele prepara a sua família e diz: olha, Deus falou comigo e me mandou subir novamente para Betel, e lá levantemos um altar em adoração a Ele. Mas Ele nos adverte também que do nosso meio algumas coisas precisam ser tiradas para que a terra nos seja entregue. Para que a terra, aleluia, nos seja entregue e esta terra seja uma terra santificada e edificada para o próprio Deus. Uma coisa eu entendo aqui nessa noite: o Brasil será realmente o país que o povo diz que é do Senhor Jesus, quando do meio dele os deuses estranhos saírem, a corrupção foi expulsa, o engano sai do meio do povo. Aí o Brasil será um altar levantado ao Deus de Israel, ao Deus de Betel, ao Deus de Jacó, que está aqui nessa noite. O Brasil será somente isso quando nós, como seu povo, como sua igreja, removermos do nosso meio coisas que ainda nos impedem de ter o governo da terra, que nos impedem de ter realmente a autoridade que Deus nos confia. Sabemos que Deus levantou governantes para que houvesse ordem. Eu estava estudando a carta de 1 Coríntios e é uma coisa linda Paulo ensinando aquele povo. Paulo dando as instruções de como se deve portar-se em cultos de adoração a Deus. Como se deve, aleluia, estar em obediência, em santidade e em reverência quando se está diante da presença de Deus. Quando o próprio Paulo diz a Coríntios o seguinte: olha, quando vocês estiverem no templo em adoração ao Senhor, procurem estar em reverência, procurem estar calados, procurem estar ouvindo o que Deus está dizendo. Procurem estar atentos àquilo que é ministrado a vocês. Uma coisa tremenda eu encontrei quando o próprio Paulo, ele mesmo diz que ele não precisava de que o povo lhe sustentasse, porque ele tinha o seu trabalho. Mas também ele dizia: se vocês pagam a quem não serve a Deus, se vocês pagam a quem não tem um temor, por que vocês também não ajudam? Não ajudam também aqueles que pregam a palavra, que ensina vocês, que também realmente ora por vocês, que tem a preocupação de levar Deus a vocês. Vivemos um tempo hoje em dia no nosso meio, onde a palavra de Deus ela virou um comércio. Aonde quem está aqui em cima acha que o povo tem obrigação de realmente sustentá-lo. O povo tem obrigação de dar boa vida, de dar conforto, quando a palavra nos diz: dás de graça o que recebeste de graça. Aleluia! Quando o próprio Paulo diz: eu trabalho à tarde para não ser pesado a meu irmão. Eu trabalho à tarde para que ninguém venha ter o que dizer que eu vivo às custas de alguém. Ele tinha um trabalho dele, mas também ele dá também aqui, irmãos, nas entrelinhas: se vocês pagam quem não teme a Deus, se vocês pagam para quem realmente não serve a Deus, por que vocês não ajudam também aqueles que se preocupam com vocês? Ele diz o seguinte: olha, não é que eu faça questão, mas é uma questão de honrar a quem tem compromisso. Aí muitas vezes o povo honra a quem serve ao diabo lá fora e não honra quem está dentro da casa. Você já prestou atenção nisso? As igrejas hoje em dia, elas se dedicam, elas se esmeram tanto para trazer pregadores famosos, cantores famosos, que não passa 5, 10 minutos na igreja, arrasta milhões e depois vai embora. Aí ele diz meia dúzia de palavras
promove uma certa confusão no meio do povo, aí sobra para quem? Para a liderança. Para a liderança alinhar novamente o povo, ajustar a cabeça do povo. Vivemos uma Coríntio do século 21, aonde as pessoas não se entendem, aonde muitos entre eles disputam liderança, disputam posições, quando na verdade a proposta que é: tirem do vosso meio aquilo que causa separação. Tirem do vosso meio aquilo que realmente eu não estou no negócio, porque enquanto estiver, eu não vou dar a terra para vocês governar. O que foi que Deus disse para o povo lá em Canaã? Disse para Josué o seguinte, aleluia, que quando eles estivessem lá na terra de Canaã, eles escolhessem o Deus que eles serviriam. Se serviriam aos deuses de Canaã ou ao Deus de Israel. Aí Josué diz: vocês adorem quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos a Ele. Vocês podem adorar quem vocês quiserem. É como nós nessa noite. Estamos unidos e reunidos, aleluia. Há muitos que estão com pensamento em outras coisas, mas tem outros que estão dizendo: eu e minha casa servimos a Ele. Você sirva a quem você quiser, mas eu sei a quem tenho servido e crido aqui nessa noite. E o Senhor diz a Jacó, ele no versículo 5 diz: quando partiram, o terror de Deus dominou de tal forma as cidades próximas que ninguém perseguiu os filhos de Jacó. Olha que coisa tremenda. Eles habitando ali próximo a Canaã, quando Deus diz: suba para você possuir a terra, Deus estava dizendo o quê? Eu sou responsável. Vai se levantar opositores, vão tentar te impedir de possuir, mas eu colocarei terror no meio deles e ninguém há de tocar nem impedir aquilo que eu quero fazer. Se verdadeiramente esta igreja brasileira se posicionar e estiver alinhada, tenha certeza, Deus colocará terror no meio desses homens. Deus revelará o seu poder de tal forma que não tem esquerda, que não tem A, B, C ou D. Deus mostrará que Ele é aquele que governa esta terra. Ele mostrará que quem governa é Ele. Para isso, nós temos que estar o quê? Posicionados, alinhados entre nós mesmos. Como Jacó disse: tirem do vosso meio, tirem os brincos, os adereços, tirem os colares, tirem todos os adornos que lembram as coisas de Canaã, porque para onde nós vamos, a terra é santa. A terra é santa, e quando a terra é santa, irmãos, não entra mistura. E é difícil desapegar de algumas coisas. É difícil você deixar certos costumes para assim realmente você viver Deus. Mas é necessário largar mão de algumas coisas. É necessário remover algumas coisas que para nós parece que seria uma coisa banal, mas no espiritual de Deus causa um peso muito grande. Infelizmente, eu estava até conversando um tempo atrás com Oséias. Lembra? Quando você disse para mim o seguinte, que quando Jesus voltar, tem muito crente que por muito pouco, por um fiapinho de unha, não subirá. Porque estão apegados, não tem nada não, tem nada a ver. Sabe, a unha do dedo mindinho, bem pequenininha, uma frepa dela vai fazer a diferença. Para que muitos não venham alcançar esse dia. Mas Deus, Ele é tão bom. Numa noite como essa, Ele nos alerta, Ele nos exorta dizendo: aprontem-se. Aprontem-se para vocês subirem e possuir a promessa. A terra é de vocês. O governo eu entregarei na mão de vocês. Agora, para isso, tirem do vosso meio tudo aquilo que realmente causa separação. Porque Ele diz: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que estão com vocês, e purifiquem-se e vistam roupas limpas. É um convite aqui para nós nesta noite. Mudar as vestes espirituais. Como está escrito lá na carta de Sardes em Apocalipse, que aquele que tiver realmente com suas vestes brancas diante de Deus, ele terá o direito de andar pelas ruas de ouro. Ele terá o direito realmente de andar para conhecer as mansões celestiais. E eu quero, irmãos, nesta noite,
concluir a você dizendo: o governo Deus entregou para nós. A terra entregou para nós. A terra já está abençoada. Agora, para o governo de fato estar conosco, é necessário se aprontar. Como diz Jaziel, cuidar de algumas coisas, remover algumas coisas, para que assim o altar a Deus seja levantado. E ali não seja mais chamado Luz, mas seja chamado El Betel. Porque ali o Senhor estava e eu não percebi. Amém? Se você recebe esta palavra, aplauda Jesus bem forte nessa noite. Tempo de preparação para nós. Um tempo de preparação para a igreja brasileira. Um novo tempo está vindo e nós temos que nos posicionar. Remover do nosso meio. A terra já é abençoada. Brasil, Brasil brasileiro. Aleluia. Onde nós temos a maior liberdade religiosa do mundo. Não sofremos nenhum tipo de retaliação. Mas estamos como um gigante adormecido. Na inércia do tempo, quando os céus estão dizendo: acordem, porque a terra é de vocês. E que Deus nos abençoe. Aqui no mundo eu não tenho tesouro, não tenho ouro e nem joias de valor, não tenho prata nem riquezas escondidas, e até minha vida foi Jesus que resgatou. Mas te garanto, minha vida é como um rio que corre alegre vencendo os desafios. E quando clamo, Deus do trono se levanta. Quem tem Jesus com este mundo não se engana. Quem tem Jesus tem vida eterna, tem alegria, tem ousadia de falar ao mundo que ele vai voltar um dia. Quem tem Jesus tem esperança, nunca se cansa, vitória alcança. Quando a tempestade, ele chega e traz bonança. E tu, amigo, que me escutas nesta hora e não conheces do meu Cristo seu amor, eu te pergunto se tu sentes paz na alma, se tu tens calma neste mundo de horror. Eu te apresento nesta hora o meu Cristo, que quer livrar a tua alma do perigo. Ele é o homem que pode perdoar pecado, porque no Gólgota tudo está consumado. Quem tem Jesus tem vida eterna, tem alegria, tem ousadia de falar ao mundo que ele vai voltar um dia. Quem tem Jesus tem esperança, nunca se cansa, vitória alcança. Quando a tempestade, ele chega e traz bonança. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que mensagem maravilhosa, né, irmãos? Que mensagem poderosa. E eu estava cá com meus botões. 20 minutos de mensagem. Às vezes, a pessoa fala 1 hora, mas não diz nada.
às vezes fala 20 minutos e é completa. E aí, como é que se explica? É porque é Deus falando, quando ele fala, ele se responsabiliza e alegra o coração da igreja. E aí é assim que Deus trabalha, acredita quem tem fé. E eu passei eu disse, essa semana foi a semana que eu mais detonei passando coisa em grupo, né? Mas eu não passo. E não sou contra quem passa. Absolutamente. Podem passar à vontade. Que aí o que for bom eu às vezes guardo, o que só fica enchendo, às vezes eu deleto muita coisa que eu faço parte de um monte de grupo. Não falo em quase nenhum. Só o que eu mais falo é no da gente, da adoração, e quase não falo. Mas hoje eu botei um vídeo e o Espírito Santo me tocou e me disse que esse vídeo não é montagem, não. Não é montagem. É muito interessante. Irmãos, olhem. Você já viu, né? É o da nuvem. Não é montagem, não. Há muita seriedade na pessoa que está filmando na hora e falando em tempo real